pessoal, tudo bem? A gente fez um videozinho há um tempo atrás falando de como é que é alugar um motorhome aqui no Brasil. Então a gente quer compartilhar com vocês 10 coisas que a gente acha importante no momento de você pensar e que a gente só ficou sabendo depois que a gente passou pela experiência de alugar um motorhome, beleza? A número 1 é sobre o tamanho do carro. Bom, gente, nós pegamos o menor tipo de carro que tem, que é aquele tipo van, né? Aquelas vans escolares, tem Sprinter, enfim. E aquele carro, ele é um carro consideravelmente grande, né? Para quem tá acostumado com um carro de passeio, aquele carro ele acaba sendo um carro de dimensões bem maiores, né? Você não vai conseguir entrar em qualquer lugar, passar em qualquer tipo de estrada quando ela for muito estreita, por exemplo, ou passar em locais onde você precisa estacionar, principalmente quando você vai entrar em algum lugar, tipo mercado, enfim, que tem aqueles limites, né, de altura, porque ele é um carro alto, ele é um carro largo e uma coisa muito importante também, ele é um carro bem pesado. Ele pesa aí mais ou menos umas 4 toneladas. Na hora de você frear o carro, são 4 toneladas de carro que você tem que frear. Então, por isso que inclusive existe uma velocidade máxima para andar com o carro. Então você só pode andar até 90 por hora. E eles sempre recomendam que você mantenha uma distância grande do carro da frente para que você tenha tempo de parar o carro, se você precisar fazer uma freada brusca. A segunda coisa que vocês precisam saber é que o combustível que é utilizado no motorhome é diesel, tá? E não gasolina. E os carros acima de 2014, se eu não me engano, utilizam o diesel S10. Abaixo disso, o diesel comum. É verdade. Outra coisa que é importante saber, que é o item 3 da nossa lista, é sobre a quantidade de eixos do carro. Porque lembra que quanto mais eixos, maior vai ser o valor do pedágio que você vai pagar. Nós, por exemplo, pegamos o último carro e ele tinha 2 eixos. Por conta de ter 2 eixos, nós tivemos que pagar o valor dobrado do pedágio. E não foi barato, porque foi em São Paulo e os pedágios lá são bem caros. Então, isso também é outro ponto a ser considerado e é importante na hora de você... Principalmente na hora que você estiver na estrada, né? Porque você vai precisar pagar, tem que disponibilizar o valor. E eu não sei se tem alguma empresa que tenha, mas as 2 empresas nas quais nós alugamos não tinha sem parar no carro. Então você precisa ter dinheiro para pagar os pedágios, porque o carro não vai ter aquela passagem automática. Pessoal, outra coisa que é importante também falar, e é o 4º item da nossa lista, é sobre o tamanho do motorhome agora por dentro. Gente, ele pode ser um carro super largo, super alto por fora, mas por dentro ele é uma casinha pequena mesmo. Você não tem todo o espaço do mundo, não acho que você vai estar numa super suíte, porque não é. Ele é um conceito bem minimalista. Então, por exemplo, né, a altura do carro, ela tem ali por volta de 1,85 m, 1,88 m. Então, dependendo da sua altura, pode ser que você tenha que ficar ou curvado assim, ou com a cabeça meio tipo de lado, assim. O Rui mesmo, como tem 1,90 m, teve que ficar assim várias vezes. A cama também não é muito grande, normalmente ela tem ali por volta de 1,28 m até 1,30 m de largura e 1,85 m de comprimento. Nós pegamos um motorhome que ele tinha um slider, né, na cama. Então o que acontecia? Quando você parava o carro, você acionava um dispositivo e aí uma parte do motorhome saía assim, você ganhava aí acho que uns 10 centímetros. Quando você tá andando com o motorhome, ele fica todo aqui encaixado aqui dentro, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E aí quando você para o motorhome, você pode tirar essa, né, na verdade você aciona um dispositivo e ele escorrega pra lá pra fora e aí você tem mais espaço aqui na cama. Então a cama ficava com 1,90 m, e aí ficou muito mais confortável pra gente dormir, principalmente pro Gui. O banheiro também é pequeno, segundo o Gui, o banheiro é minúsculo. Pra ele, na verdade, assim, eu acho que o Gui não é muita referência, né, gente? Porque a maioria das pessoas não tem 1,90 m de altura. Mas para uma pessoa de 1,70 m, talvez o banheiro já fique um pouco apertado. Pra mim, que tenho 1,57 m, era bem ok. E você precisa saber também que existem disposições diferentes do banheiro. Então, por exemplo, o primeiro motorhome que a gente alugou era um motorhome bem confortável, porque tinha de um lado o lavabo, né, e a parte do box ficava separada. O segundo não, o chuveiro
a ducha ficava dentro do próprio lavabo. Então, para tomar banho era um pouco mais difícil. Mas você também não vai ficar o tempo todo no banheiro. Eu sempre penso assim, gente, o que são 5 minutos que você precisa tomar de banho ali rapidinho, por conta da água que é escassa, dentro das 24 horas do seu dia. Então, acho que isso pra mim também não é algo que seja um problema. A quinta coisa que é super importante de saber é que você precisa ter cuidados com o motorhome. Quando você está com o motorhome, você é responsável por tudo que tem que ser feito na casinha ali, né? Então você precisa abastecer a água, colocar, né, parar em algum lugar para colocar água dentro da caixa de água do reservatório, né, do motorhome. Você também é responsável por jogar fora, né, os detritos e a água suja que você utiliza na pia ou no banheiro. Então, ninguém vai fazer esse serviço pra você. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, vou viajar de motorhome porque é muito legal, não sei o quê. Só que a viagem de motorhome tem essas questões, né? Você não tem o conforto, por exemplo, obviamente, de estar num hotel e as pessoas fazerem tudo pra você. Você mesmo precisa fazer essas coisas. E é muito importante tomar cuidado com esse tipo de serviço que tem que ser feito, porque senão você acaba ficando na mão e fica sem água, ou a sua caixa de detritos fica muito cheia e você não consegue utilizar direito o banheiro, ou mesmo lavar louça, tomar banho. Então essa é outra coisa que você tem que saber. Ah, Priscila, mas é difícil fazer? Eu confesso que essa era uma das minhas maiores preocupações antes da gente alugar um motorhome. Eu achava que ia ser essa a parte mais difícil, mas eu confesso pra vocês que de todas as coisas que o motorhome tem, essa é a mais fácil. E o sexto item da lista é justamente o local para você conseguir cumprir com tudo que eu falei no quinto item, né? Você precisa de um local onde você vai jogar a água fora, onde você vai abastecer, né, a água do seu carro. Nem todos os campings no Brasil, eu vou te dizer que a grande maioria deles não tem infraestrutura para você, por exemplo, ligar lá a mangueira e jogar os dejetos no esgoto, enfim. Mas existem muitos pontos de apoio e postos de gasolina que tem esse tipo de serviço para você. Claro que assim, né, na pior das situações, se você não encontrar de jeito nenhum, em nenhum lugar, você pode fazer ali uma gambiarra, né? Então chega num posto de gasolina que não tem esse tipo de preparo e precisa abastecer sua caixa d'água, você pede ali para ligar a mangueira. Você tá com água do banheiro e a água da louça, né? A água da pia já com o reservatório muito cheio, você pode ali colocar no balde e despejar numa boca de lobo. O pior mesmo é o da descarga, é o do banheiro. Esse é o mais difícil de você conseguir descartar, porque você não pode fazer esse tipo de descarte em bocas de lobo. Mas na pior das hipóteses, você pode colocar num balde, chegar num posto, pedir para usar o banheiro e jogar lá dentro do banheiro. Então assim, gente, sempre tem jeito. Um aplicativo que indicaram pra gente quando a gente foi alugar o nosso primeiro motorhome é o Viva Sobre Rodas. Por quê? Porque ele é um mapão do Brasil e que tem todos esses pontos de lugares para você fazer isso. Então, pontos de apoio, postos de gasolina preparados, campings que também são preparados para esse tipo, para receber motorhome, né? Tem lá os pins, né? E você consegue ver a cidade, tem informações como site, telefone. Eu vou dizer pra você assim, tem alguns campings lá que diz que é preparado para receber motorhome. Nós fomos até alguns campings desses e eles não eram preparados para isso, tá? Então assim, ele até tinha uma mangueira, mas não tinha lugar para você descartar os dejetos, né? Mas, enfim, já é uma grande ajuda. E depois a gente descobriu mais dois aplicativos. Nós não utilizamos, porque a gente continuou utilizando o Viva Sobre Rodas, que é o Macamp e também o iOverland. O sétimo item da lista que vocês precisam saber é que muitos lugares que alugam motorhome, eles não disponibilizam roupas de cama e roupa de banho, pelo menos não na faixa. Alguns deles, eu acho que quase todos na verdade, eles até disponibilizam esse tipo de não vou nem chamar de amenidades, né? Que isso é um item básico, mas eles disponibilizam isso pra você, mas às vezes tem um custo. Então, às vezes o kit da roupa de cama tem um custo, o kit da roupa de banho tem outro. Então, você precisa saber que se você não quiser levar essas coisas pra sua viagem, você vai precisar pagar por esses kits. Agora, se você não quiser, é muito fácil. Você coloca lá na sua bolsa um lençol, a sua roupa de cama, enfim, né? O seu
travesseiro, o que você quiser levar. E você chegando lá, você pode utilizar. Você não é obrigado a alugar esses kits com a própria empresa. O 8º item da nossa lista, que muita gente pergunta, que a gente já falou em outros vídeos e tal, é sobre o tipo de carta que você precisa para dirigir um veículo daquele. Bom, falando de veículos do tipo van, que são, né, Sprinter, aqueles tipo van, Renault Master, tipo van escolar, é pedido apenas a carta do tipo B, mas que você tenha pelo menos 5 anos de carta. Ah, Priscila, mas e aqueles outros veículos que são maiores para 5 pessoas, que tem a cama em cima da parte ali, né, de onde dirige? Gente, a gente não sabe porque a gente não alugou esse tipo de veículo. De curioso, uma vez nós vimos em uma das empresas, e para esse tipo de veículo também estava sendo pedido a carta do tipo B, tá? Agora eu não sei se isso é regra para todas as locadoras. O 9º item da nossa lista é os terrenos por onde o motorhome pode ou não andar. Não que podem ou não, mas que devem, né? Que é mais recomendado. Você tem que ter um cuidado, principalmente com terrenos de terra, né? Se teve chuva um tempo atrás, ou se está chovendo na época por conta de atolamento. E os campings tem muito gramado, né? Você tem... entra ali, estaciona ali na grama. Aconteceu isso com a gente foi estacionar na grama e atolou também. A empresa que a gente alugou a primeira falou assim, você sempre anda no asfalto, não anda em terra de jeito nenhum. Por que isso? Porque as caixas d'água estão todas embaixo do motorhome. Então se você está andando numa estrada de terra, de cascalho, por exemplo, e uma pedra daquela bater no seu, escorregar no seu pneu e bater na caixa, pode furar a caixa d'água e você tem um problema aí para sua viagem toda, né? Nessa nossa viagem que a gente está fazendo de carro, a gente passou por vários lugares que a gente falou assim, caramba, imagina se a gente tivesse de motorhome, não dá para colocar o motorhome aqui. Então precisa tomar muito cuidado mesmo por onde que você vai passar. O ideal é sempre você se informar antes. Então assim, caramba, né? Esse tipo de estrada aqui, para esse lugar, tem estrada de terra? Qual a condição da estrada? Poxa, choveu no dia anterior? Não choveu? Então essas coisas precisam se verificar. A última coisa, gente, que é o item 10 da nossa lista, é sobre a questão da energia dentro do motorhome. Gente, não se preocupa, porque quando você vai pegar um motorhome, você recebe uma aula sobre como ele funciona, sem mentira. Você fica pelo menos 1 hora tentando entender tudo, de como é que ele é e tal. Só que essa parte da energia é algo que precisa ser bem cuidada, né? Então assim, todo motorhome, ele tem uma bateria estacionária, ou seja, é a bateria que faz as coisas funcionarem quando o motorhome não está ligado, né? O motor do carro não está ligado. Porque existe a geladeira, você acende e apaga a luz, enfim. Então precisa tomar cuidado para que essa bateria não descarregue. Uma outra coisa também que tem é placa solar. Nem todos os motorhomes têm, mas nós pegamos motorhome que tinha placa solar, então o bom era que ele ia ali acumulando energia ao longo do dia, e à noite, quando a gente parava, a gente podia também usar, né? Na verdade, acho que essa energia solar, eu não sei se ela é jogada para bateria estacionária, sei lá. Ela converte em energia. E aí você também acaba utilizando energia solar. Porém, para usar alguns equipamentos dentro do motorhome, como por exemplo micro-ondas, ar-condicionado, você precisa estar num local onde você consiga ligar o motorhome numa tomada. Uma tomada mesmo, gente. Existe uma tomada no motorhome que você pluga ela na energia comum. Então pode ser 110, 220. Depende do motorhome, ele tem até um conversor, assim. E você precisa prestar bastante atenção nisso, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, você é obrigada a parar em camping? Não, você não é obrigada a parar em camping. Mas é importante que se você quiser utilizar alguns itens do motorhome, você pare em um lugar onde você possa ligar o motorhome na energia elétrica. Se você está pensando em fazer uma viagem onde você não quer parar em camping nenhum, mas você está pensando em utilizar muito o micro-ondas, você precisa considerar isso também, tá? Nós, por exemplo, levamos algumas coisas já prontas de comida, sabe? Congelada, tipo feijão, essas coisas assim, para não ter que ficar fazendo durante a viagem. E a gente só conseguia descongelar com micro-ondas quando a gente parava em algum lugar onde a gente conseguia ligar o motorhome na tomada. Mas, como
nos primórdios não existia micro-ondas, então muitas vezes a gente descongelou as coisas no próprio banho-maria ali. Então sempre dá-se um jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, deixa aí um recado pra gente, um comentário que a gente vai respondendo assim que a gente for vendo, tá bom? Tchau!